Olá, estamos iniciando o programa Momento HCI, direcionado aos sócios da Associação Hospital de Caridade Ijuí e também a toda a comunidade regional. No 20º programa, a convidada é a médica cardiologista Andriele de Oliveira Buzeto, ela que é coordenadora da UTI coronariana e também da UTI Covid. Doutora, primeiramente, obrigado pela sua participação e o assunto do momento é a pandemia, já estamos aí há 1 ano e meio. E o diferencial aqui do Caridade é justamente esse entrosamento das equipes, né? A senhora está me falando aqui fora dos microfones que a senhora está muito feliz em ter uma equipe tão preparada como está agora, né? Qual é o diferencial hoje do Caridade nesse sentido dos treinamentos, da adequação? Como é que a senhora vê isso? Boa tarde a todos, agradeço o convite para conversar então com a nossa comunidade. O Hospital de Caridade atualmente ele conta com uma UTI Covid, né, composta de 15 leitos, onde a gente tem treinamento constante das equipes e estamos sempre tentando buscar o melhor atendimento aos nossos pacientes. O Covid veio nos surpreender como uma doença nova, diferente, onde a gente não tinha conhecimento inicialmente suficiente de como tratar. E precisamos adaptar muitas coisas no começo, mas atualmente a gente tem uma equipe muito consolidada, tanto da parte médica quanto de enfermagem, fisioterapeutas, e conseguimos prestar um atendimento muito bom assim, à população. Ainda estamos avaliando os dados da nossa UTI em relação à mortalidade, em relação também à melhora dos pacientes e ao número de alta, necessidade de intubação, e a gente consegue perceber que frente às médias do Brasil a gente tem uma pontuação bem significativa, assim, bem boa. Então é uma UTI que tem uma qualidade muito boa de atendimento. Bom, a gente fala para toda a comunidade e isso é importante no sentido de esclarecimentos. A senhora me fala também que ainda é cedo de falarmos em termos de uma vida normal, dita normal, né? Ainda é cedo porque temos aí a nossa nova variante, a Delta, que está muito propalada em toda a região. Fala-se que tem uma cepa em Santo Ângelo, ainda está em comprovação, em estudos. Como é que a senhora vê essa questão? Ainda é cedo para se ter uma vida normal, mesmo com a vacinação já aí bem adiantada? Com certeza, assim, a gente não tem uma quantidade significativa de população vacinada, né, com as 2 doses ainda. Então estamos, felizmente, avançando rápido, mas ainda não estamos com toda a população vacinada. E os cuidados devem permanecer, né, o uso de máscara, higienização das mãos, evitar aglomerações. Então dá para flexibilizar um pouquinho, sem dúvida. Eu acho que o governo vem fazendo isso de uma forma adequada, mas a gente precisa ter um pouquinho de paciência e parcimônia, assim. Até porque quem esperou 1 ano e meio, não custa esperar mais um pouquinho. Com certeza, porque realmente o que a gente tem visto é que as pessoas têm exagerado nas aglomerações, né, e diminuindo o número de uso de máscaras, e isso tem aumentado o número de casos agora nesse momento. A gente passou por umas 2, 3 semanas em que tínhamos redução frequente do número de casos e novamente estamos começando a ter um aumento. Então isso faz com que a gente abra o olho que realmente precisa melhorar, né? Precisa cuidar mais. A conscientização existe, na verdade o que precisa mesmo é uma orientação como agora a senhora está fazendo, uma orientação no sentido de esclarecimento e ao mesmo tempo de dar uma certa tranquilidade, né? É importante nesse momento, né? Ter uma palavra de uma profissional. Isso, a gente tem visto assim que pacientes vacinados se comportam muito melhor, né? Então tem doença menos grave, são pacientes que na sua grande maioria não precisam de internação e menos ainda precisam de internação em UTI. Então sem dúvida a vacina protege, a vacina deve ser feita independente de qual vacina seja, né? Temos resultados muito bons, mas ainda não é um momento de liberação total, né? Ainda precisamos ter cuidados. Nesse momento esse é o nosso novo normal, né? O novo normal é usar máscara, é não abraçar, é evitar um pouquinho o contato mais íntimo, mas a gente espera que no futuro a gente consiga vencer essa pandemia e voltar a ter, né, uma vida um pouquinho diferente, um pouquinho como era antes, né? Amém. Doutora, a senhora é especialista em cardiologia, cardiologista, e agora recentemente, segunda-feira, com o título de intensivista, né, que qualifica ainda mais as nossas UTIs, onde a senhora é coordenadora, tanto da coronariana como também a Covid-19. Nesse sentido, quando que é necessária a hospitalização? Porque agora está nesse momento que a gente viu aí personalidades conhecidas do país, como o Silvio Santos, o próprio Zeca Pagodinho, que foram internados, mas estão bem.
Por que dessa internação e que momento precisa dessa hospitalização? Na realidade, assim, a gente precisa fazer uma avaliação paciente a paciente, né? Isso é muito individual. Indivíduos que têm comorbidades, têm doenças avançadas ou mais idosos, como é o caso do Silvio Santos, né, que tem 90 anos, são população de risco de desenvolver a doença de forma mais agressiva e mais avançada. Então, a gente observa que os pacientes que acabam permanecendo em casa, muitas vezes podem ter uma evolução desfavorável. Então, tem que consultar, tem que procurar atendimento médico no início dos sintomas e ser monitorizado. Muitas vezes a gente não precisa da internação, na grande maioria não precisa, mas às vezes é melhor internar de forma precoce para evitar a evolução rápida em casa. Então sempre procurar atendimento, ser avaliado por um médico e seguir o acompanhamento. E essa rede, doutora? Hoje nós temos uma rede que começa pela UPA, às vezes pelos postos de saúde, vai para a UPA e tem essa interligação com caridade através da porta de entrada, que é a emergência. E obviamente depois, na sequência, se possível, vai para a UTI. Como é que a senhora vê hoje essa rede formada em torno da Covid-19? Felizmente a gente tem um funcionamento muito bom assim dessas redes, né? A gente consegue, os pacientes procuram o seu atendimento na unidade básica ou na própria UPA inicialmente e são referenciados para cá quando realmente necessitam desse atendimento hospitalar, né? Então isso funciona muito bem aqui em Juí e a gente tem um contato muito bom com essas redes, tanto da UTI quanto do próprio pronto atendimento. Então o funcionamento é bem bom. E que aprendizado a senhora como profissional está tendo nesse 1 ano e meio de pandemia? Olha, são muitos, assim, eu acho que a gente cresceu muito como equipe, né? A gente aprendeu a lidar com uma doença nova, com uma doença diferente, com a diversidade de, no início, não ter conhecimento e depois também com a questão de materiais, muitas escassez também lá no início da pandemia, onde foi o boom, assim, que a gente teve. Então, sem dúvida, o aprendizado foi muito grande. Não só do ponto de vista profissional, mas também pessoal, né? A gente aprende a valorizar coisas antes que a gente não dava muita importância, né? Eu costumo brincar com os pacientes hoje em dia, respirar é uma coisa que a gente antes não dava bola e agora a gente vê o quanto é bom, né? O quanto é bom a gente conseguir... A importância. Tá ao ar livre, sem máscara, por exemplo. Então antes a gente nem se preocupava com isso, não valorizava. Então são as pequenas coisas que hoje em dia a gente vê. E a gente como equipe também tem a questão psicológica, né, de perder pacientes. Infelizmente nem sempre a gente ganha, né, nesse ano e meio de Covid aí, muitas vidas a gente não conseguiu trazer de volta e não conseguiu... E não vamos longe, doutora. Perdemos aí nosso presidente Paulo Stum, perdemos também o tesoureiro da diretoria, o Jaime Guisneni, provando que a pandemia, ela trouxe mensagens também, né? Ninguém está livre. Exatamente, com certeza. E a gente também tem que aprender a valorizar o nosso dia a dia, valorizar a nossa família, valorizar as coisas pequenas que a gente tem, porque não temos certeza do dia de amanhã, né? Temos que ter todos os cuidados, temos que evitar a doença, mas infelizmente não temos como prever como vai ser o futuro, né? Nesta semana, doutora, tivemos aí esse calorzinho, né? Um veranico, né? E isso já é um prognóstico do que vai ser aí os próximos meses, já começando aí com a primavera. Obviamente que as pessoas saem mais, né? A senhora recomenda um cuidado redobrado? Como é que a senhora vê isso? Na realidade, esse clima ele favorece, né, a saída de casa, mas ainda precisamos ter alguns cuidados, assim. Então precisa manter principalmente o distanciamento, o uso de máscaras, a higiene de mãos. Isso é um tripé assim que precisamos manter, pelo menos até o controle, até termos praticamente 100% da população vacinada e conseguirmos ter um controle da disseminação da doença. A senhora que é uma estudiosa, como é que você observa para países que já tiveram a vacinação e estão adiantados? Como é que você vê esse comportamento? Como é que vai ficar aqui no Brasil a partir que aconteça também a vacinação de 100%? Na realidade, a gente tem visto assim que alguns países que flexibilizaram mais cedo e ainda sem ter a vacinação completa estão enfrentando problemas novamente, né? Então, novas ondas, principalmente com variantes novas, então novos picos de doença. Então, não queremos que isso aconteça aqui com o Brasil. Gostaríamos que as coisas fossem um pouco mais amenas e a gente conseguisse manter um controle, né, do Covid. Mas os países que conseguiram uma vacinação maior estão tendo resultados melhores, né, com menos taxas de internação, principalmente,
e de hospitalização em UTI e, por consequência, de mortalidade. O que a gente observa, na realidade, é que a doença ela não vai deixar de existir, né? Então, assim como é o H1N1 nesse momento, onde a gente ainda tem casos, né, eventualmente, a gente ainda vai ter casos de Covid mesmo depois da população toda vacinada. Mas o objetivo é que a gente tenha casos leves e que os pacientes não morram por Covid no futuro. Doutora Andriele de Oliveira Buzetto, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi bem esclarecedora a sua participação e contamos novamente em outra oportunidade que a senhora volte aqui para dar boas notícias relacionadas a esse cuidado com a Covid-19. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E assim, terminamos mais um programa, o 20º programa Momento HCI. Prometemos voltar na próxima semana com um novo convidado. Obrigado pela sua audiência.